Boa tarde a todos, bom dia, boa noite. Sou Paulo Vitor. Essa é a apresentação do trabalho final de controle digital, onde serão propostos o controlador linear quadrático e o controlador de alocação de polos no espaço de estados. Nós temos aqui o nosso modelo de planta. Ele tem um atraso de 3 segundos, tem esses polos em malha aberta, uma saturação de que vai de -1 a 1 no sinal de controle, uma limitação da saída que vai de -100 a 100, esses tempos de subida da acomodação, overshoot de 90%, ganho estágio de 1,67. E nós temos aqui a resposta do sistema em malha aberta. Podemos ver que ele oscila bastante, lembrando que é o modelo linear contínuo, essa simulação. A única diferença para o sistema real seria o atraso de 3 segundos aqui no início da simulação. Para o tempo de acomodação, desculpa, o tempo de amostragem, foi levado em conta o atraso da planta e o tempo de acomodação desejado em malha fechada. No caso da questão do atraso, é ideal que essa divisão aqui, o atraso dividido pelo tempo de amostragem, seja um valor inteiro. Sendo assim, escolheu o 0,6, porque o próximo valor inteiro maior seria 1 segundo de tempo de amostragem, só que aí obrigaria a gente a trabalhar com a faixa de acomodação, tempo de acomodação na faixa de 10 segundos. O que para o nosso projeto não é tão interessante, já que a gente quer os 10 segundos de acomodação, só que o sistema também tem 3 segundos de atraso, então o tempo de acomodação do sistema linear tem que ser menor. Sendo assim, nós geramos essas matrizes aqui para o modelo discreto do sistema em espaço de estados. Podemos ver que o sistema é totalmente controlável e observável, porque ambas as matrizes têm um posto 2, que é igual à ordem do sistema. Será utilizado observadores e ação integral em ambos os projetos, e essa aqui será a matriz aumentada, para ter o ganho integral em ambos os projetos também. Para a alocação de polos, é desejado que o sistema se acomode em menos de 10 segundos, sem overshoot. Devido ao atraso de 3 segundos do sistema, a gente escolheu um tempo de acomodação de 4 segundos para ter uma margem de segurança também além a dos 10. Somar os 4 segundos com os 3 segundos do atraso, dá um certo segundo, tá a margem de segurança ali. Sendo assim, foram os polos -1, -1 e 10, menos 10 no contínuo, que gera os polos 0.6, 0.6 e 0.06 no discreto. Utilizando a fórmula de Acker, nós chegamos a esses ganhos de realimentação de estados, 2.23 e 0.75, e também chegamos a esse ganho integral, 0.26. Os polos em malha fechados ficaram praticamente idênticos aos desejados, com a leve diferença nas últimas casas decimais. E o observador, como ele tem que ser 10 vezes mais rápido que a dinâmica dominante do sistema, nós usamos o mesmo polo da ação integral, que ela já é 10 vezes mais rápida que a dinâmica do sistema. Utilizando as matrizes A e C transpostas, chegamos a esse ganho do observador, menos 0.037 e 0.25, o que alocou os polos praticamente na mesma posição que a gente queria, com essa pequena parte imaginária aqui que foi gerada, que é praticamente insignificante. Para o controlador linear quadrático, nós utilizamos essa matriz aqui para dar um peso maior no primeiro estado e utilizamos R igual a 1. Usando a fórmula DLQR do próprio, da biblioteca do Python, chegamos a esses ganhos de realimentação de estados, 1.72 e menos 1.64, e o ganho integral 0.063, o que obtemos polos em malha fechada 0.051 e os dominantes 0.85 mais ou menos 12. Para o observador do controlador 2, foi utilizada a mesma técnica, pegar o polo do integrador, que ele já é 10 vezes mais rápido que a dinâmica dominante do sistema, e chegamos em ganhos para o observador e o polo do observador praticamente idênticos ao primeiro caso. Esse aqui é o diagrama de blocos do sistema, que vai ser útil para explicar as duas próximas informações, que é a do anti-wide-up e do preditor de Smith. No caso, o anti-wide-up foi sintonizado experimentalmente, 7.5 para o primeiro controlador, 11.2 para o segundo controlador. Para o preditor de Smith foi adicionado um atraso na saída do observador. A realimentação do observador é feita com a diferença entre o atraso entre a saída real e a saída atrasada simulada. E o sistema é realimentado com a saída linear do observador mais a diferença da saída real com a saída atrasada simulada. O que significa? Aqui, nós colocamos o atraso no final para que essa diferença aqui seja um valor consistente. Se a gente não colocar esse atraso do observador linear, sempre vai ter uma diferença entre a saída linear do observador e a saída real do sistema atrasada. Para que o observador não fique instável, é colocada essa diferença aqui, realimentado o observador. O mesmo caso vai para a realimentação do status do sistema. E a realimentação do sistema usa também a saída linear do observador. Porque a lógica do preditor de Smith é justamente mandar uma saída linear para a realimentação do sistema, para que o sistema não entre em instabilidade devido ao atraso.
Então, adicionando esse atraso aqui na saída do observador e fazendo esse rearranjo, conseguimos o mesmo objetivo do preditor de Smith. E aqui temos a ação anti-windup, que é para atenuar a ação integral quando o sistema entra saturado. Ele fica saturado. Nós pegamos a diferença aqui, multiplicamos por esse ganho kW e diminuímos aqui no erro que vai para o integrador. Os sistemas obtevem, no primeiro caso, um tempo de acomodação de 6 segundos, um pouco maior do que a gente esperava, mas ainda assim dentro da faixa especificada do projeto, que era acomodar em menos de 10 segundos. Com o atraso de 3 segundos vai para 9, então por enquanto está de boas. O controlador LQR teve um tempo de acomodação de 14.5 e um overshoot de 3.9. E o mais importante, ambos controladores têm um erro em regime permanente nulo. Essa aqui é a primeira simulação do primeiro controlador de locação de polos. Podemos ver que os observadores conseguem rastrear bem os estados e manter-se estável mesmo com a perturbação. Sendo assim, o sistema consegue rejeitar a perturbação. Muito importante reparar nesse pico de sinal de controle quando existe perturbação. O mesmo caso para o controlador RQR. Os observadores rastreiam bem, o sistema consegue se estabilizar depois e também existe pico de controle. Na simulação com a saturação e o anti-windup, nós colocamos a saturação de 0.6, porque em nenhum caso a gente estava conseguindo fazer o sistema saturar para mais de 1. Colocando a saturação em 0.6 e ativando o anti-windup, podemos ver aqui que mesmo sem aquele pico de de controle, que antes era dado para estabilizar o sistema, mesmo sem esse pico, com a ação anti-windup controlando a ação integral, o sistema consegue se estabilizar depois. No caso aqui é a alocação de polos, observadores também conseguem ficar estáveis. Esse aqui é com o LQR. O mesmo caso, o sistema consegue se estabilizar e os observadores também conseguem ficar estáveis. Por fim, a gente adicionou agora o atraso e o preditor de Smith. No caso da alocação de polos, podemos ver que tem aqui o atraso no começo, o sistema sobe, vai para a faixa especificada. Existe um leve overshoot aqui, na faixa de 2%, que ainda assim não considera como sair do regime permanente, consegue, em teoria, deixar o sistema com ação criticamente amortecida. A diferença é que quando existe uma perturbação, o sistema oscila bastante. Por quê? O observador ele não consegue rastrear bem quando existe o atraso, porque querendo ou não, a saída, a perturbação vai chegar atrasada para o observador. Então, mesmo ele sendo bem mais rápido que o sistema, ele ainda assim tem certa dificuldade para estabilizar, mas no final o sistema consegue se estabilizar, os observadores também conseguem se estabilizar, mesmo com a saturação, o sistema também consegue se estabilizar. Então, a questão de rejeitar a perturbação, mesmo com a dinâmica atrapalhada, foi conseguida. E o mesmo caso do LQR. O sistema oscila bastante, mas depois se estabiliza. Muito obrigado a todos.